primeira e mais importante mudança para 2026, e que todos os empresários têm que se organizar para com, é a questão da reforma tributária. E um ponto muito importante aqui que eu vos lembro, isso não foi algo repentino, nem é algo desse ano. Como o próprio Matt falou, não é um plano de governo, é um plano de Estado maior, de controle, taxação da população. Então a reforma tributária, a primeira parte dela foi aprovada em 2024, a maioria de vocês nem sequer se lembra, né? Mas, ou seja, é todo um plano prévio que já foi traçado em relação a aumento de impostos, tributos, ou seja, sufocamento mesmo da população em renda de forma geral. O que a gente teve agora esse ano foi alguns tópicos, alguns tipos de alíquotas, alguns tipos ali de impostos dentro dela que necessitavam ainda de uma aprovação posterior e que foi feita e ela começa a vigorar oficialmente em 1º de janeiro de 2026. Então, já muito próximo, ela já está se aproximando dos empresários brasileiros. E aqueles que não se organizarem realmente vão sentir muito, né? E juntamente dela, teve a questão da tributação de alta renda, o famoso imposto mínimo da pessoa física, que não é imposto sobre dividendos. Isso o Brasil ainda pode aprovar. Muito cuidado, pessoal. Tá? Então, são coisas diferentes. Muita gente acha que essa questão do imposto mínimo que foi anunciado, aqueles 10% que vai sair da empresa, que vai ser retido, que isso seria uma consequência da reforma tributária, mas não é. Isso são aprovações diferentes. A sanção presidencial dessa tributação mínima do imposto da pessoa física foi dia 26 de novembro. E ela foi promulgada, então, dia 26, junto da sanção presidencial, e ela vai vigorar juntamente do início da reforma tributária, em 1º de janeiro de 2026. Então, Matheus, o que a gente pode falar especificamente em termos de reforma tributária? O que é que muda a partir de 2026? Quais são as mudanças no imposto de renda da pessoa física que os empresários podem esperar? Quais são os impactos diretos que eles vão sofrer e quais são as prioridades que eles devem se antecipar dessas adaptações para 2026? Bem, nesse contexto é bom a gente entender que o Brasil está passando por esse período de reforma, então a gente pode dividir em uma reforma de 2 aspectos, né? Dos impostos sobre o consumo e dos impostos sobre a renda, principalmente o imposto de renda, né? Então, na parte sobre a renda, essa legislação que foi aprovada mais recentemente, que cria o imposto de renda mínimo. Então, esse imposto de renda mínimo é um imposto de renda sobre a pessoa física. E os dividendos é um dos tipos de renda que você pode sofrer uma retenção já no momento que a empresa faz o pagamento. Então, do mesmo jeito hoje que você investe no CDB, numa renda fixa, e lá já tem um imposto de renda que é retido na fonte no momento do resgate, esse mesmo imposto de renda mínimo ele pode incidir sobre diversas rendas. Inicialmente, a única que ele vai incidir é sobre os dividendos pagos acima de R$50 mil por mês para cada CPF, já que a legislação permite uma isenção de quem ganha até 600 mil por ano. Então, a gente tem essa reforma sobre a renda, que é a criação do imposto de renda mínimo e a retenção e a incidência dele já de forma de retenção sobre os dividendos distribuídos, mas lembrando que como é o imposto da pessoa física, é o imposto de renda da pessoa física, certo? Então, toda a renda será somada, com algumas exceções que vão poder ser excluídas da base de cálculo. Então, toda a renda será somada para ver qual é a renda que você obteve. Então, renda de aluguel, ganho de capital na Bolsa de Valores, rendimentos de CDB, Tesouro Direto, tudo isso será incluído, vai ser somado. Vai ter algumas exclusões possíveis, tem alguns títulos que vão permanecer isentos, principalmente a questão dos fundos imobiliários, os FIAGos, LCI, LCA, CRA, CRI. Esses títulos permanecem isentos e não vão entrar nessa conta, mas todo o resto dos rendimentos vão ser somados, incluindo os dividendos, todos eles são somados. Caso ultrapasse esse valor de 600 mil, você já entra dentro dessa tributação, fica uma alíquota progressiva até os 10%, quando você ultrapassa os 1.200.000, mas ultrapassando 1.200.000, no cálculo da declaração, quem faz a declaração, a sua própria declaração, não utiliza um contador, você pode observar que no cantinho do lado esquerdo,
acima do valor do imposto pago, sempre tem uma alíquota efetiva. Então, se aquela alíquota efetiva ficar acima dos 10%, você não tem mais nada a pagar. Caso fique os 10%, tudo certo, também não tem mais nada a pagar. Caso fique abaixo, vai ser necessário complementar. Então, se você pagou, considerando toda a renda que você obteve durante o ano e todo o imposto de renda que é retido na fonte durante o ano, se ao fazer esse cálculo você ficou com a alíquota inferior aos 10%, 6%, por exemplo, você vai ter que pagar 4% desse imposto de renda mínimo para complementar e atingir os 10%. Então, isso impacta diretamente os empresários, porque é um pouco do que eu comentei antes. A gente tem uma carga tributária elevada no consumo, a gente começa a ter uma carga elevada também na renda e a gente não tem uma compensação. Por exemplo, a gente não tem uma diminuição dos impostos sobre a renda dentro da empresa ou até mesmo dos impostos sobre o consumo. A gente não tem essa redução. Então, por consequência, se você considerar esse imposto dentro do cálculo de um custo da empresa, já que ele vai passar para a pessoa física em algum momento, isso aumenta o custo das empresas. Então, as margens de lucros no negócio em si, ela não vai ser reduzida porque é ao sair para a pessoa física, mas impacta diretamente na construção de patrimônio do empresário. E o outro aspecto de reforma é a questão da reforma sobre o consumo. Como eu falei, hoje a gente tem... a reforma vai pegar basicamente 4 tributos principais, que são 2 impostos, né, ICMS e ISS, e 2 contribuições, que é PIS e COFINS. Então a gente tem até a gente é muito excêntrico, né? Então toda vez que vamos seguir um padrão internacional, a gente tem que criar o padrão brasileiro. Então o nosso IVA é chamado IVA dual. Então a gente tem o IBS e o IACBS. Posto único duplo. Quando é para taxar, o pessoal é criativo, né? Então o IBS, o I vem de imposto, né? Imposto sobre bens e serviços, e o CBS, o C vem de contribuição. Então a gente tem essa diferenciação porque os impostos, pela legislação, né, o Código Tributário, os impostos ele não têm vinculação. Então você arrecada e você pode gastar com o que quiser. Mas as contribuições não, ela tem uma destinação específica. E o PIS e a COFINS são contribuições federais. Então, para o governo federal não perder essa arrecadação com destinação específica, foi criado esse IVA dual com a CBS. Então, o CBS vai unir PIS e COFINS e o IBS vai unir ICMS e ISS. O que a gente tem de maior impacto nas empresas são aquelas que têm atividades específicas ou seguem ali ramos diferentes. Vou citar principalmente serviço e comércio. Então, quem é do comércio hoje paga apenas ICMS, não tem ISS, porque não está fazendo a prestação de serviço. E quem é prestador de serviço paga apenas ISS, não está pagando ICMS, porque não está tendo a venda, a circulação de mercadorias. E a partir da reforma, né, quando ela for concluída, todos vão pagar os 2 impostos, porque é imposto sobre bens e serviços. Então, isso vai aumentar a carga tributária, principalmente da empresa de serviço, né, dessa área, porque as alíquotas de ICMS são bem maiores que as alíquotas de ISS. Então, o ISS tem um teto mínimo de 5%, enquanto tem estado aí que cobra 20%, 24% de ICMS sobre as transações. Então, para a empresa de serviço, isso vai ter um grande impacto. Ainda mais que as empresas de serviço, o grande custo da empresa, por exemplo, de desenvolvimento de software, ou mesmo de infoprodutos, vai ser o custo de pessoal, o custo de tráfego. Então, mas principalmente de software, que é o custo de pessoal, são gastos que não geram créditos, que é um sistema, né, vai ter os créditos e os débitos desses impostos, então não gera crédito à folha. Então o aumento desse custo efetivo vai ser muito elevado, principalmente para a empresa de software e para o setor de serviços em geral. Então, e aí pegando a outra parte, a gente tem o CBS, né, com as contribuições, e também vai ter um imposto seletivo, que é referente a querer desincentivar o consumo de alimentos ou itens que são considerados prejudiciais ao meio ambiente, que o IPI ele tem um pouco dessa pegada também, mas esse vai ter algo mais claro. Então,
bebida, cigarro, bebida alcoólica, né, ou bebida industrializada. Até carros também. Até carros Também que não chamado sejam carro elétricos, combustão, né? carro combustão. Era chamado imposto do pecado, né? Ou seja, é poético, é minimamente poético a maneira que o Brasil cria pretextos para sempre tributar e taxar mais. Tem que ter algum poético. motivo. Isso. Então, a reforma do consumo ela é baseada nisso. E aí, como eu falei anteriormente, vai ficar estampado a partir do momento que a gente tiver uma alíquota fixa ali, determinada, porque até para o pessoal entender, a gente está num período que vai iniciar o período de transição. Então, a gente teve a regulamentação, ou melhor, a gente teve a aprovação da reforma, então ela de fato vai ser feita, não dá mais para voltar atrás, como algumas pessoas acham que poderia acontecer. E a partir desse ano já começou as regulamentações, que são tópicos específicos que a reforma como um todo ela não trata na legislação mais ampla, mas que é levada para uma outra legislação que vai tratar com mais detalhes sobre alguns aspectos. Um deles vai ser a alíquota. Então, daqui a algum tempo, a gente vai ver uma alíquota de 26%, 27%, 28%. E aí é quando as pessoas vão se tocar dessa discrepância que a gente estava falando antes, né? De a gente tributar pouco a renda e muito o consumo. Só para o pessoal não confundir, Matheus, tudo isso que ele falou até agora, pessoal, em se tratando da questão do IVA e dos tributos, das contribuições, que vai ser tudo englobado na questão do IVA dual de 28% que o Brasil vai ter, tudo isso, traduzindo para quem não entende, é a questão do IRPJ da empresa. Porque hoje o IRPJ é o imposto corporativo que essa empresa no Brasil tem, mais os tributos, como PIS, COFINS e outros, mais contribuições e outros tipos de espécies tributárias que acabam incidindo. Vai ser tudo aglomerado apenas no IVA. Isso dentro do IRPJ da empresa. Outra coisa completamente diferente é a questão do imposto mínimo da pessoa física, que é aquele imposto de 10% dos dividendos, que a gente já vai adentrar. E outra coisa diferente ainda é a questão do próprio imposto de dividendos que pode vir a ser criado ano que vem ou posteriormente, né? E até vou colocar aquela distinção de por que o pessoal confunde muito isso, né? Porque, de fato, o Brasil criou uma forma de retenção desse imposto mínimo da pessoa física, de forma que isso fique retido automaticamente nas empresas, quando seja distribuído mais do que R$50 mil no mês. Então, se for distribuído a partir de R$51 mil, já vai ser retido ali aqueles 10% na fonte pagadora, que é a empresa. Isso não significa que isso seja um imposto da empresa. É a mesma forma que acontece no Brasil quando existem impostos ali, tributos, no caso da CLT, como é o caso do próprio INSS, né? Imposto de renda também. Imposto de renda também. E quem é responsável por fazer a retenção é o empregador. Ou seja, o empregador, a indústria, a empresa, é obrigado a reter. Mas o devedor daquilo é o próprio empregado. É a mesma sistemática que eles adotaram agora em relação a esses 10% mínimos. Mas isso não é imposto de dividendos, porque em outros países, esse é o padrão global, imposto sobre dividendos é algo que é a empresa que paga. Então, por exemplo, citando aí, Matt, se quiser adentrar, no caso da Espanha e de outros países, você tem começando o imposto corporativo, né, o corporate tax da empresa, que é o IRPJ, pessoal. Aí depois, quando sobrou algo ali do faturamento depois de pagar os impostos, aí vai sacar, né, os lucros ali, os dividendos para a pessoa física, aí tem o imposto de dividendos e depois no outro ano o sofredor empresário ainda paga mais o IRPF dele, né? Então, quiser comentar sobre esse ponto do imposto de dividendos que o pessoal tanto confunde?